Programa O D da Questão. Um oferecimento. Unikitchen. M2 Marmoraria. Piso Prime. Ateliê Ângela Guimarães. Hoje o tempo voa, amor, escorre por suas mãos. O tempo que foi não tem volta. Gabriel Bittencourt, saudades, alegria recebê-lo aqui no D da Questão. A gente vai falar bastante sobre a carreira, a vida de ambientalista do Gabriel e vamos falar também bastante de um projeto novo que tem o DNA desse projeto no Gabriel, tá bom? A gente vai para um vapt-vupt, né? E aí eu volto nessa entrevista. Não sai daí, tá bom? Até já. Gabriel Bittencourt hoje. O D da Questão, você já sabe, com Gabriel Bittencourt. Gabriel, bem-vindo ao D da Questão, uma alegria recebê-lo. Obrigado, Deda, obrigado pelo convite, a alegria é toda minha. Você tem uma história, né, que começa lá na década de 80, né, ela chega no auge na questão de Aramar, né, aí você tem 2, 3 mandatos de vereador, você quase foi para o segundo turno, né? Faltou pouco. Hoje você é funcionário da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e é candidato a vereador? De jeito nenhum. Essa é uma pergunta que te fazem toda hora, né? Fazem. E agora, felizmente, assim, passou inclusive o momento de ser, porque não sou filiado a nenhum partido há 6 anos e teria que já ter me filiado para poder ser nessa eleição. Então não sou, estou tranquilo, cumpri meus 3 mandatos da melhor forma que poderia fazê-lo, e então agora é outro momento. Tá certo. Vamos pensar um pouco, né, Gabriel, daquela Sorocaba, da luta, do engajamento contra Aramar, né, para hoje. Temos aí 25 anos, 26 quase chegando agora. Sim. Explica um pouco que momento era aquele, que momento que a gente vive hoje. Olha, aquele momento no que se refere a Aramar especificamente, né, era um momento ainda que trazia a névoa da ditadura, né? Aramar apareceu num momento em que ela foi descoberta, não foi? Não se trouxe a público, não se trouxeram as informações publicamente no sentido de esclarecer. Houve a descoberta, se percebeu, soube, né, que ela poderia fazer parte de todo um complexo que estava sendo engendrado pelo ministro da Marinha, na época Maximiano da Fonseca, pensando na bomba atômica brasileira que ele defendia. Então, assim, havia toda essa névoa do ponto de vista de Aramar, da tecnologia nuclear. Isso assustou a população, evidentemente. O momento passou, hoje a gente vive em alguns campos um pouco mais de arejamento democrático. Existe portas e janelas para saber o que está sendo feito no campo nuclear. Nem tudo é aberto, muita coisa é secreta, não significa que seja sigilosa, secreta, não significa que seja escondida, não significa que seja clandestino, como já foi. Então, assim, são outros momentos. O que o Brasil carece ainda, como em tantos outros campos, principalmente no campo da produção de energia elétrica, é debater mais com a sociedade as suas opções por matriz energética, né? Por exemplo, saindo de Aramar, mas ainda no campo nuclear, as usinas de Angra, o investimento que o Brasil pretende fazer ainda na tecnologia nuclear, tendo tanta coisa que demonstra que é uma tecnologia ainda muito insegura, e Fukushima no Japão é o exemplo mais recente e dramático disso. Gabriel, daquele momento, né, estava nascendo, né, ou se solidificando pelo menos, não tinha nem uma década ainda, o PT, o Partido dos Trabalhadores. Você sempre ambientalista, as pessoas sempre confundiam, falavam, o Gabriel é do PV, e você era do PT naquele momento, né? O que tem daquele PT para o PT de hoje? Olha, aquele PT era um PT muito ideológico, né? Eu lembro que, por exemplo, na época que um grupo de deputados resolveu votar no colégio eleitoral, e eram poucos deputados federais, se não me engano 6, e desses 4 foram expulsos do partido, né, porque votaram contra a orientação partidária. Então era um partido ideológico, tinha uma linha bastante definida, era bastante crítico dos procedimentos que são naturais por conta das injunções que existem
na legislação eleitoral, na forma de se fazer política no Brasil, mas era crítico com relação a essa coisa do fisiologismo, do clientelismo, né? Eram parlamentares, e depois me juntei a eles sendo vereador, né? Que criticavam, por exemplo, na época do Fernando Henrique Cardoso, as alianças que se faziam com Antônio Carlos Magalhães, mas depois que subiu ao poder, e aí, Deda, eu acho assim que, fazer um parênteses, ou se faz uma profunda reforma política, talvez baseada até num processo de constituinte, com constituintes eleitos de forma independente dos deputados que estão aí, e muda tudo, ou qualquer partido que queira ascender ao poder e permanecer no poder, vai fazer as mesmas coisas, porque o jogo está aí posto, o jogo está aí montado há dezenas de anos, se não mais que isso. Então o PT, para chegar ao poder, junto com Zé Dirceu, Palocci e tantos outros que defendiam muito a linha pragmática do partido, o PT fez o que a gente sempre criticou que não deveria fazer, para permanecer a mesma coisa, que não foi, no meu entender, novidade nenhuma no cenário político eleitoral do Brasil. Você acha que esse o que a gente vivenciou, né, nesse 17 de abril, no domingo, né, onde a Câmara aprova, né, o processo de continuidade do impeachment da presidente Dilma, você acha que esse é o momento, é o ápice, né, dessa, vamos dizer assim, regra de jogo tão estapafúrdia das eleições do Brasil, da condução do poder, da se chegada ao poder, da necessidade das alianças para se caminhar? Eu acho que esse dia ele coroou, né, no sentido de mostrar as entranhas desse processo todo, né? O quanto se faz, as composições que se fazem, se vê gente muito séria se unindo a bandidos, né? Bandidos mesmo, como Cunha, como Temer, com tantas denúncias, porque interessa no momento fazer aquilo lá. Então, o que eu vejo nesse momento, Odeda, é assim, os políticos têm uma disputa de poder muito localizada, mas os interesses maiores estão acima deles, né? Que passam inclusive por interesses internacionais no campo geopolítico, interesses econômicos das grandes petrolíferas que não conseguem a sua fatia no pré-sal, interesses das grandes corporações e até deles próprios, os interesses que tudo isso que vem acontecendo hoje no Brasil, de escancarar, né, as entranhas dessa relação incestuosa, antiética, que é a relação das corporações, com os políticos, tudo isso hoje não há mais interesse, que a partir do momento em que cai a Dilma, que cai a Lula, que sai o PT, não há interesse que isso continue. Até porque, como os números que se mostram de deputados envolvidos, se a gente for pela linha que muita gente séria advoga, sabe, assim, que puna-se o PT, mas puna-se o PSDB, mas puna-se o PT e todo mundo, vai sobrar quem no Congresso? Sobra menos de 1/3 de pessoas que, pelo menos até o momento, não tem nenhum processo criminal sério contra ele. Então, acho que a gente está vivendo um momento muito delicado, um momento no qual acho que a sociedade tem que se aprofundar seriamente, sair um pouco da disputa de Palmeiras e Corinthians, de Fla-Flu, e olhar de longe e falar assim, o que a gente, como sociedade, tem que fazer para mudar de fato isso? Você sabe que uma coisa nesse 17 de abril me chocou, né? Eu tenho falado no Jornal de Ipanema há mais de anos, e aí foi o ápice, né? Eu estava na padaria Bela Paulista, na cidade de São Paulo, que é paralela à Avenida Paulista, e no momento, tinham lá 4, 5 aparelhos de televisão, todos na votação, no momento do voto do Jair Bolsonaro. Nossa. Naquele momento, a padaria inteira levantou e aplaudiu o Bolsonaro, o voto dele, né? Lembrando que no voto ele enaltece um torturador do regime militar, faz elogios ao Eduardo Cunha, de um cinismo sem tamanho, assim, claramente um ator para uma fatia do eleitorado. E é isso que eu queria te perguntar. Essa fatia do eleitorado, ela está saindo do armário, ela sempre existiu, ela está aumentando. Quem é esse brasileiro que está entusiasmado com uma figura como essa do Bolsonaro? Nossa, eu acho que tem um pouco daquilo que Humberto Eco falava, né? Que assim,
Os idiotas sempre existiram e a internet deu-lhes voz, né? Então a gente tem visto muita gente que talvez não se manifesta, a gente não ouviria a manifestação dessas pessoas, e hoje a internet faz com que isso ganhe uma dimensão absurdamente alta. Então tem essa fatia. E tem uma fatia também que é a fatia do inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então assim, o Bolsonaro é o meu amigo porque é inimigo do PT, da Dilma, e sobretudo nas redes sociais a coisa fica numa superficialidade assim horrorosa, né? Então as pessoas, muitas pessoas, eu postei agora há pouco tempo, só para exemplificar, a figura do Bolsonaro, o rosto dele, escrevi em cima, digitei o seguinte: se algum momento eu tiver dúvida da minha posição e olhar para o meu lado e junto comigo estiver uma pessoa que prega homofobia, xenofobia, que é misógino, que defende torturador, chama a ditadura militar, diz que se for presidente vai fechar o Congresso, uma pessoa com esse perfil, se estiver do meu lado e eu tiver dúvida da minha posição, fala, opa, estou errado, estou no lugar errado. Então, assim, falta um pouco de reflexão sobre isso. Não é a qualquer custo que a gente muda um cenário político, a gente tem que refletir primeiro, assim, com quem, como e aonde a gente chega. Eu acho que a gente está num momento no Brasil muito delicado no que se refere a essa última questão. Você acha que a democracia corre risco ou não? Eu acho que corre risco. Ela já está abalada porque, no meu entender, o processo de impeachment, que é uma coisa já prevista constitucionalmente, ele está sendo usado como um artifício para poder se chegar naquilo que começou com uma declaração mais ilustrativa de todo esse processo, que foi do Aloysio Nunes, que ganhou, a partir do momento que ganhou a Dilma, ele falou, vamos fazer sangrar essa presidente. E está sangrando até hoje, e não apenas ela, por sangrar a presidente, e, portanto, não aprovar no Congresso medidas até de reforma na economia, o Brasil está sangrando junto, queiramos ou não. Então, assim, é isso que está acontecendo neste momento, ferindo o processo democrático, a democracia pela qual tanto batalhamos. E a partir daqui, Deda, eu consigo fazer previsão até o que acontece às 6 horas da tarde. De amanhã para diante... Essa é a realidade, é o que você fala. De manhã vale até a hora do almoço, nem do fim da tarde. Bom, conversa de hoje com Gabriel Bittencourt, né? Falamos bastante de política, desse momento que o Brasil vive. A gente vai para um rápido intervalo e na volta vamos falar desse projeto importantíssimo para a cidade de Sorocaba, tá bom? Até já. A Unikitchen está localizada na cidade de Sorocaba e rapidamente conquistou o mercado atendendo consumidores exigentes que buscam muito mais que diferenciais de beleza e tecnologia, perfeitamente adaptada às tendências globais e necessidades do nosso tempo. A empresa busca as mais variadas soluções para o seu dia a dia. Os eletrodomésticos, metais e louças comercializados e a consultoria prestada são referência no interior do estado de São Paulo, sinônimo de qualidade, exclusividade e respeito ao meio ambiente. Especializada em revestimentos de alto padrão, a Piso Prime oferece os mais variados produtos nacionais e internacionais, além de serviços diferenciados. Através de um atendimento personalizado, o cliente encontrará as melhores opções e as últimas tendências e novidades para os mais diversos projetos. Cerâmicas e porcelanatos nacionais importados, pastilhas em vidro, cerâmica e aço inox, mosaicos em mármore, coco, madeira, pedras naturais e vidro, ladrilho hidráulico, pisos e revestimentos cimentícios e atérmicos para piscinas. Cubas especiais, cerâmica natural e decorada, revestimentos exclusivos. Bom, Desde a Questão está de volta. Hoje uma conversa bastante gostosa com Gabriel Bittencourt, ambientalista. E agora vamos falar desse projeto. Falamos bastante no primeiro bloco, né, sobre esse momento, né, vai da década de 80 até a gente chegar nesse século XXI. Fizemos uma análise geral da política e vamos falar do Arboriza, né? Gabriel, você sempre foi ambientalista. Conta só rapidamente como é que nasce, você vai para a vida pública no PT, você vai quase eleito, aí você vai para o PCdoB, aí você fala não para a política e hoje você está no governo do PSDB. Fala um pouquinho dessa trajetória. Bem, eu acabei optando pela via da política partidária
quando, como ambientalista, eu percebi que na Câmara de Vereadores poderia fazer uma diferença grande você ter uma pessoa com uma visão no campo socioambiental. Tinha já uma militância que, da época que eu estudava no Rio de Janeiro, vim para Sorocaba, aconteceu Aramário, envolvi em tantas outras coisas no campo socioambiental e fiz, a partir daí, acabei sendo eleito, cumpri 3 mandatos e depois, como você disse, uma campanha para prefeito em 2004, por pouquíssimo percentual mínimo, aí não vou para o segundo turno. E em 2010, assim, acabei desistindo da política partidária, por vários motivos, mas de lá para cá, assim, percebendo muito que o PT e outros partidos estavam com práticas muito comuns, partidos que antes você conseguia diferenciar muito, não por conta do seu discurso, por conta daquilo que está escrito, mas por conta da forma como se faz política. E aí acabei não encontrando muito mais identidade nos partidos que estão por aí. E recentemente eu fui convidado para poder exercer um papel de caráter técnico dentro da Secretaria de Meio Ambiente para desenvolver alguns projetos. E a minha relação com a cidade, ela se dá dessa forma, né? De que maneira eu posso fazer alguma coisa de boa para a cidade, para o local onde eu moro, sabe? Em qualquer local que eu moro, eu acho que todos nós temos que ter algum compromisso em fazer coisas boas. E vi nisso a oportunidade de desenvolver alguns projetos que fossem bons para a nossa cidade. E aceitei o convite por conta disso. Tá certo. Fala um pouco, né, do que é esse Arboriza Sorocaba. O Arboriza Sorocaba é um projeto seu, é um projeto da secretaria, as ideias nasceram com você levou para lá. Fala um pouquinho disso. Bem, primeiro assim, só para... o projeto foi lançado agora há pouco tempo e no discurso de apresentação do projeto até lembrei uma situação que eu acho que é emblemática. Na década de 1980, eu reclamava muito com Sorocaba com baixo índice de arborização urbana, o que tinha de muito pouca qualidade, né? Se plantou toda e qualquer coisa de forma indistinta. Hoje a gente colhe os frutos desses plantios desregrados. E a gente, um grupo de pessoas, eu e mais umas poucas pessoas, a gente queria uma Sorocaba mais arborizada com qualidade. E sabendo que primeiro, a prefeitura não fazia, e se a gente fosse pedir para fazer, a gente ia ter ou uma negativa ou um processo burocrático longo para vencer. Então a gente pegava uma vez por mês, identificava um local, comprava uma muda adequada, comprava a terra boa, comprava um gradil, e a gente, sábado de madrugada, a gente, às escondidas, ia plantar. Temos hoje várias árvores adultas aí, fruto disso. Passado todo esse momento, hoje a gente está com esse projeto na secretaria, buscando o contrário, chamando a cidade para plantar, oferecendo para ela, através de um portal na internet, de um aplicativo, as informações sobre como plantar, onde pegar uma muda, que muda é mais adequada para aquele local. Então, houve esse salto que esse projeto garante. Ele é um programa que a gente pretende que ele seja contínuo, não é uma campanha, embora a gente tenha metas do ponto de vista quantitativo. Pra você ter uma ideia, a gente quer, com tudo que foi plantado naqueles mega plantios e outras ações de 2010 para cá, a gente quer chegar em 2018 plantando mais 300 mil mudas, portanto, atingindo em 2018 a gente atingindo 1 milhão de mudas plantadas. Estamos colocando um desafio para daí 8 anos a gente plantar mais 1 milhão de mudas. Então, em pouco mais de 10 anos, a gente quer atingir a cifra de 1 milhão e 300 mil mudas. Agora, a gente teve no governo passado, né, a Jussara de Lima Carvalho era da Secretaria do Meio Ambiente, o prefeito Vitor Lippe, e eles deram uma ênfase muito grande no que chamavam de mega plantio, né? Foram lá quase 500 mil mudas, e elas se concentravam, a grande maioria, num lugar só. Eu me lembro lá próximo à Toyota, no canteiro da Itavuvu. Tem um trabalho dentro da UFSCar dizendo o seguinte, que foi muito mais um projeto de marketing, né, pessoal aí do prefeito, marketing de um governo, de uma marca, do que de fato um projeto ambiental. Aquelas mudas não vingaram, então você tem toda uma polêmica. O que esse projeto tem de diferente daquele? Esse projeto ele vai continuar desenvolvendo ações de plantio em áreas verdes, áreas de preservação permanente, ou seja beiras de córregos, de nascentes e tal, mas ele procura
primeiro, envolver o cidadão, a secretaria ser um articulador do processo de plantio de árvores. Nova York, e eu me inspirei muito em Nova York quando pensei nesse programa, Nova York fez um desafio para a sociedade. Eles fizeram um portal, tal como a gente está fazendo agora, e lançaram, queremos plantar em 10 anos 1 milhão de árvores. Eles conseguiram plantar esse 1 milhão em 8 anos, porque a sociedade se envolveu. As organizações todas da sociedade começaram a plantar, a cuidar, e é isso que a gente está querendo fazer. Primeiro, que seja um processo participativo, com plantios de muda, com qualidade. Essa participação articulada pela Secretaria do Meio Ambiente, evidentemente, nós queremos ir contando e verificando tudo o que está acontecendo, mas a gente quer também uma forte ênfase de plantio em calçadas. Você tem uma ideia, nesses últimos 10 anos, o que a gente tem de contabilizado de plantio de árvores em calçada, que é o local onde faz muita diferença no ambiente urbano, porque refresca nos dias de calor, né? Nos dias de mais frio retém o calor, então assim, dá uma amenizada na temperatura da cidade, entre outros benefícios, mas foram plantadas 30 árvores nesses últimos anos. A gente prevê, nesse período aí de 10 anos, plantar 110 mil mudas de árvores em calçada. Plantar bem plantadas, sabe? Plantar... Porque as pessoas elas têm um receio, né? A raiz vai levantar, vai estragar o meu esgoto, vai levantar o alicerce, vai estragar a calçada, estragar a casa, a sujeira. Foi plantado errado o que foi plantado? Foi. Eu não sei da origem o que aconteceu, mas há cerca de 40 anos assim, teve um plantio de cibipirunas, por exemplo. Um boom do cibipiru. Nossa, é uma árvore maravilhosa, ela é linda, uma prima daí do pau-brasil, né? Tem uma floração parecida, tudo muito parecido. Ela é linda. Você plantar num local que não numa calçada estreita assim. E se plantou na cidade inteira. E essa cibipiruna está provocando até hoje problemas em toda a cidade. A Secretaria de Meio Ambiente tem uma demanda por corte de árvores muito grande e eu acho que, sei lá, 80%, 90% é a cibipiruna, porque foi mal plantada. A cibipiruna é uma bela árvore, tem uma função ambiental importante, claro que tem, claro que é linda, mas não você plantar numa calçada. O que você planta numa calçada? Numa calçada estreita, por exemplo, tem um tipo de ipê, que é um ipê de médio porte, ipê amarelo, mesmo o ipê branco, que é um pouco maior, dá para você plantar numa calçada ainda estreita, uma quaresmeira dá para você plantar, uma aroeira salsa dá para plantar. Então tem vários... E quem quiser plantar, hoje a Secretaria vai oferecer a muda, é isso? Vai oferecer dessa forma, a pessoa entra no portal, o portal não está totalmente concluído, mas em se concluindo, a pessoa vai poder entrar no portal e falar assim, eu quero ser um guardião de uma árvore, quero plantar uma em casa. E aí, através de vários filtros, ela vai informando, eu quero plantar no quintal ou quero plantar na calçada. Se eu quero plantar na calçada, como é que é a minha calçada? Tem fiação, tem rede de esgoto? E com esses filtros ela chega, por exemplo, a uma lista de 3 árvores possíveis. E aí ela escolhe uma, seja pela floração, seja pela beleza, o critério aí vai ser dela. E aí o portal informa, olha, está lá no Chico Mendes, tem tantas mudas, quer reservar? A pessoa reserva, vai lá e pega. A gente está chegando ao final, Gabriel. Uma questão que eu queria, uma última reflexão, é o seguinte, né? Quer dizer, um projeto previsto em 10 anos 1 milhão de árvores. Sim. A Secretaria do Meio Ambiente, nessa gestão, tem 7 meses. Né? O próximo prefeito tem 4 anos e o próximo prefeito tem 5 anos. Então a gente vai ter 3 administradores. Como que se faz um programa como esse de arborização quando você vai ter pelo menos 3 gestores diferentes pela frente? Não é fácil, Deda. A gente quer, por isso, o envolvimento da sociedade. Se a sociedade se envolver nesse processo, mas aí deixa de ser um projeto de governo e passa a ser um projeto de Estado. Exatamente, exatamente. Isso não garante, evidentemente, que o projeto chegue ao fim exatamente cumprindo as mesmas metas e da mesma forma como foi concebido. Mas se a sociedade organizada estiver junto, ela vai ser o ente que vai cobrar dos próximos prefeitos e acreditando que o processo, a elaboração, a metodologia estão corretas, vai cobrar que ele seja executado até o fim dessa forma. Como que a pessoa chega até o portal? O portal se chama arboriza.sorocaba.sp.gov.br, mas botando no Google arboriza.sorocaba, chega lá tranquilamente. Então tá bom. Obrigado. Prazer, Deda. Prazer estar aqui contigo. A gente sempre se encontra na rádio, tomando um cafezinho, agora aqui contigo, um prazer.
Olha, sempre uma alegria encontrar o Gabriel. Gabriel, nós moramos na mesma rua, né? Eu nasci na Moreira Cabral, na Vila Santana. Década de 80, você mudou para lá, né? Mudei para lá. Então, a gente se conhece há muitos anos, o Gabriel, né? E é sempre uma alegria cada vez que encontra, né? E ouvir essas opiniões muito claras, muito lúcidas sobre todo esse processo que a gente está vivendo, particularmente esse processo ambiental. Por rápido intervalo, e aí eu volto para a despedida de vocês com um café, tá bom? Até já. Ateliê Ângela Guimarães, especializado em cortinas, persianas, tapeçaria e papéis de parede. Atendimento personalizado, bom gosto, experiência e credibilidade. Ateliê Ângela Guimarães, há 30 anos deixando sua casa sofisticada como você. Informações de contato, Rua Comendador Abílio Soares 559 no Jardim América em Sorocaba. Telefone 3037 2490. Contato @angelaguimarãesdecor.com.br. M2 Marmoraria. 10 anos de compromisso com a beleza e a sofisticação. Rua Mário Tami, 52, Jardim Além Ponte. Próximo ao Extra Santa Rosália. 3237-3030. Sorocaba. m2marmoraria.com.br. Chegou a hora de ir embora, a hora do café. Xícara transparente para você ver que é de verdade, tá bom? Café de hoje eu quero tomar com Melado, Francis Antônio Monteiro, olha, com toda a velha guarda de ambientalistas de Sorocaba, né? Lutas árduas, né? Muita gente pode achar que o senhor perdeu, né? Perdeu para Aramar, perdeu para ocupação, né? Nas margens do rio. Na verdade, é uma vitória de todo mundo, né? Uma vitória que valeu a pena. Essa entrevista de hoje com o Gabriel Bittencourt deixa muito claro, né, que embora na aparência sejam grandes derrotas, na essência são enormes vitórias. Parabéns ao Gabriel Bittencourt, né, que continua aí militando como ambientalista, agora sem partido político, sem ser candidato a nada, mas com um projeto muito bacana, Arboriza Sorocaba. Entra lá, dá um Google, arboriza.sorocaba, vai encontrar o site, vai saber exatamente como plantar a árvore adequada para a sua calçada, para o seu quintal. Tá bom? Tchau. O Dedo da Questão de hoje fica por aqui. Tchau. Programa O D da Questão. Um oferecimento. Unikitchen. M2 Marmoraria. Piso Prime. Ateliê Ângela Guimarães.